Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão Especial de Estudos, CEE, que foi criada para apurar o contrato de 57 milhões de reais da Prefeitura com o consórcio Empave-Firpave, se reuniu no último dia 10. A CEE decidiu convidar o secretário de Transportes e Trânsito para dar esclarecimentos. Cada vez mais que a gente vai em loco, vai nas ruas, as ruas que estão nesse contrato, por exemplo, lá do Primavera, a Rua Gama, Vega, Meteorito, Ursa Maior, né, a Estrada dos Vegas, a Martim Júnior, né, que é um grande sonho no Santa Emília, a Estrada do Bananal, que liga a Estrada das Furnas, até a Rua Dias Gomes, né, no Santos Dumont, nós temos a Rua dos Estagiários, nós temos aí várias vias do presidente Otávio Braga de Mesquita, que falta ainda recapeamento, ali do McDonald's, do Bela Vista até a Praça 8, né, mais outras duas ruas no Tabuão, ruas no Água Azul e outras mais. Santa Edviges, Rua Caranguejo, né, que ainda falta um trecho para terminar, a Rua Bom Jesus, Rua Violeta, são várias ruas da cidade que estão nesse contrato, que nós aprovamos mais de um ano e meio atrás, uma contrapartida, né, de 12 milhões de reais, onde a Prefeitura já tinha preparado sua dotação orçamentária, junto com a Secretaria de Trânsito e Transportes, né, para poder receber essa verba e fazer um planejamento e o mais rápido possível executar as obras. O que está causando estranheza, nós estamos chegando aí já com a prorrogação dessa CE e a Secretaria de Trânsito e Transportes, ela não é clara e é obscura nas suas respostas, né? E aí nós fomos na Rua Marinaro, por exemplo, lá no finalzinho da Papa João, próximo da Dutra, e a gente achou estranho que tem um condomínio, né, de luxo. É difícil você fazer um viaduto hoje, imagina fazer um viaduto em cima da Dutra, né? E foi feito um viaduto para um condomínio, para a entrada de um condomínio, ali na Papa João. Quando você passa ali pelo retorno de Arujá, e você vem pelaquela marginalzinha, você entra na Rua Marinaro. Então, eles só asfaltaram aquele trecho da Marinaro e a primeira esquerda entra na João Paulo. O que é a João Paulo? É para dar acesso para esse condomínio. E, por coincidência, a Empave e Firpave que fizeram, né, esse viaduto, que eu não sei quantos milhões que custou, e se foi medida mitigadora, se foi da Prefeitura, se foi realmente da particular da empresa, nós vamos levantar esses documentos, mas não fizeram o restante da Marinaro em Bom Sucesso. Então, o que fica claro para esse vereador? Que houve favorecimento para esse condomínio através da Secretaria de Trânsito e Transportes, porque não responde, gastaram 898 mil reais nesse trecho. Na realidade, disseram que a contrapartida foi paga por eles, né, desse trecho e não pela Caixa Econômica, o dinheiro do PAC. Então, o que acontece? Se era 5%, por que eles pagaram, na realidade, 22%? Né? Então, 10%, perdão, 10%. E eles pagaram o dobro, mais do que o dobro, 22%. Outra situação é que pararam todas as obras em Guarulhos e eles não dizem quanto que tem na Caixa Econômica Federal, que dinheiro disponível do governo federal. Será que eles utilizaram o dinheiro ou não? Então, tudo leva a crer que nós vamos ter que abrir uma CEI de investigação para se aprofundar, para ter mais força de convocação do secretário, da Empave e Firpave, né? E mesmo mediante isso, acho que paralelamente nós vamos ter que mandar para o Ministério Público, o MP, para investigar e verificar o que aconteceu com esse dinheiro da verba federal que veio para a cidade de Guarulhos. E por que o secretário de Transportes não asfaltou as ruas que foram propostas no projeto do PAC, né, de aceleração. Então, eu fico triste. Oi? Na realidade, a CE não pode convocar, né? Nós vamos convidá-lo para terça-feira que vem, ele está aqui às 11 horas, junto com o pessoal da Empave e Firpave, para saber realmente o que está acontecendo com mais clareza, né? Eles mandam um desenho de que foi apresentado para o governo federal, mas não dizem, não mandam uma programação. Nós perguntamos qual foi a programação feita, por que foi escolhida a Rua Marinaro e não outra rua. Não diz isso também, entendeu? Então, o que acontece? Diz que porque é um elo de ligação importante da Dutra, mas nós temos aí grandes viagens
viadutos que a gente precisa fazer e não é feito. Nós temos o Trevo de Bom Sucesso, que aí, mais uma vez, foi publicado na Rede Globo, que eu tenho certeza que foi mais de R$1 milhão, né, e não está feito ainda a primeira fase. Antes de fazer o Trevo de Bom Sucesso, eles já pegaram e já divulgaram na Rede Globo. Agora vão terminar a primeira fase, estão divulgando na Rede Globo de novo. E essas ruas que precisam ser asfaltadas, se gastaram em 2 milhões ou 3 milhões, quantas ruas poderiam ser asfaltadas na cidade de Guarulhos? Então existe algum esquema, alguma coisa, né, dentro dessa Secretaria de Transportes. Nós temos que abrir uma sede de investigação para verificar o que está acontecendo e mandar para o Ministério Público para que as pessoas responsáveis sejam punidas, porque está sendo um desperdício muito grande do dinheiro público da cidade de Guarulhos. E nós vamos propor isso aí na próxima semana, se Deus quiser, e o secretário Atílio. É um absurdo, né? O prefeito aumentar mais 35 milhões para ele o ano que vem. A Comissão de Meio Ambiente realizou uma reunião extraordinária no dia 10 de dezembro. Os vereadores discutiram um projeto do Executivo que desafeta 16 áreas nas vilas Operária 4 e 5, o que quer dizer que os locais passariam a ser bens públicos disponíveis. Exatamente, existe um grande celeuma jurídico, né, habitacional dentro dessas áreas que a Prefeitura mandou um projeto de desafetação, né, de uso comum do povo para dominial, ou seja, realmente para interesse habitacional exclusivamente. Só que a gente fizemos um requerimento, né, deliberamos por um requerimento para que a Prefeitura nos informe quem são os moradores que já ocupam essa área, porque hoje já existe um assentamento lá, né, que surgiu, obviamente, de uma forma natural, mas a gente precisa positivar e deixar isso em forma de lei. E a Prefeitura quer adequar isso, mas nós precisamos saber exatamente quem são os moradores que estão lá hoje, se essa adequação, se essa desafetação vai atender os moradores que estão hoje, de uma certa forma, morando irregular. Existe essa disputa judicial também em algumas outras áreas que aí já não são públicas, mas da Continental. Mas parece que foi feito um acordo também e a Continental, pelo que foi falado aqui hoje, é isso que a gente vai descobrir também a fundo com mais investigações e perguntas. Se essas áreas que foram negociadas eram públicas ou não, se eram particulares da Continental. Então existe um grande imbróglio, um problema gigantesco de interesse social, de interesse habitacional, e a gente precisa ter essas respostas da Prefeitura para aí sim dar um parecer no projeto. Nossa maior preocupação, a gente quer garantir que essas pessoas que precisam de moradia, que precisam ser atendidas habitacionalmente, tem essa demanda habitacional, que elas sejam atendidas, porque não adianta, se for desafetado e essas áreas forem negociadas para outras pessoas, ou enfim, atenderem outras destinações, aí não interessa para a questão habitacional. Então a gente precisa garantir realmente quem está lá, e para isso que a gente está fazendo esse requerimento e pensamos até em fazer um substitutivo ou uma emenda para que garanta, porque deixe expresso que a Prefeitura tem que atender prioritariamente as pessoas que estão lá. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico deu parecer favorável a um projeto que trata do Código de Edificações. Eu acho que da maneira que está, com 5 anos aí para que a pessoa possa tirar o seu alvará de funcionamento, eu acho que isso daí é um tempo muito largo aí. Então, eu acredito que o vereador Samuel Vasconcelos foi bastante feliz em colocar um projeto que diminui esse tempo para 2 anos. E a gente votou favorável ao projeto, pelo menos eu tive o posicionamento de votar favorável ao projeto, e contrário à emenda do vereador Alexandre Dentista, que quer diminuir esse tempo para apenas 1 ano. Acho que 1 ano é um tempo muito curto, diferentemente do que já está proposto hoje. E aí eu acho que o vereador Samuel Vasconcelos acertou na mosca em colocar 2 anos aí para que comércios em locais irregulares, mas que possa ter aí a objetividade de em 2 anos ter a sua regularização. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, presidida pelo vereador Dr. Lárcio Sandes, do PMN, deu parecer favorável a um projeto que trata de pagamento dos estacionamentos. Entenda. O projeto da autoria do nosso colega vereador Gilvan Passos é um projeto que, em resumo, procura disciplinar o fracionamento do estacionamento, ou seja, você pode estacionar o seu veículo por 1h10, você não vai pagar 2 horas, você vai pagar 1 hora e uma proporção por esses 10 minutos. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e agora na nossa Comissão do Consumidor, nós entendemos ser favorável ao projeto porque trata aí de relação de consumo, de interesse do consumidor, então nesse sentido o projeto é favorável nesta comissão. E no próximo bloco, veja o resumo da sessão de quinta passada, em instantes.
Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu gostaria de saber como uma lei é criada. Um projeto de lei pode ser apresentado pelo prefeito, pela mesa da Câmara, pelos vereadores, pelas comissões da Casa e também pelos cidadãos. Mas existem matérias que apenas o prefeito ou a mesa da Câmara tem o direito de propor. Em geral, a discussão de um projeto começa com os parlamentares decidindo se ele deve ou não tramitar, ou seja, se ele vai ser analisado pelas comissões técnicas permanentes da Câmara. Nesse período, os vereadores podem propor mudanças no conteúdo total ou parcial da proposta. São os substitutivos e as emendas. A tramitação e os prazos variam de acordo com a natureza do projeto. Depois que recebe o parecer das comissões, o projeto entra em pauta na sessão para ser aprovado ou rejeitado. O próximo passo é a sanção do prefeito. Se ele assina a lei, ela é publicada no Diário Oficial e entra em vigor. Se ele veta a lei, o processo volta para a Câmara, que pode manter ou derrubar o veto. O próprio presidente da Casa vai fazer a publicação, caso os vereadores derrubem o veto do prefeito e a lei entre em vigor. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Na sessão da última quinta-feira, 10 de dezembro, o transporte público foi o principal alvo de debate entre os vereadores. Mas antes de entrarem no assunto, os parlamentares falaram sobre diversos temas no pequeno expediente. O professor Rômulo Ornelas, do PT, falou sobre as escolas do Estado e os protestos dos estudantes contra a reorganização escolar. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje repercutir a questão das ocupações das escolas, que quase todas as escolas em assembleias deixaram a ocupação depois de uma luta dura contra a intransigência do governo Alckmin, que queria ou quis pregar aqui na molecada, nos estudantes de São Paulo, a pedagogia do cacete, a pedagogia de baixar o pau. Os alunos reivindicando aquilo que nós todos sempre reivindicávamos enquanto professor, que é a comunidade na escola, os alunos ser o agente responsável, também responsável nas escolas. Todos nós sempre lutamos para que a comunidade entrasse dentro da escola e assumisse um papel importante, não só professores, funcionários, mas também os pais e mais importante também os alunos. E isso, os alunos secundaristas deram um exemplo fantástico nesses 30 dias de ocupação. Ocuparam as escolas e defenderam que a escola tem que ser da comunidade. A escola ela tem que ser dada ou defendida pelos interesses da população. E a resposta, ao invés do diálogo, foi a paulada, o cacete. E isso que o governo do PSDB sempre faz quando há manifestações. As manifestações sempre são reprimidas, não há o diálogo. Na democracia,
um fator importante é o diálogo. Quando você discorda, que é natural a discordância, você vai dialogar. E os governos do PSDB, assim como aconteceu no início do ano, lá no Paraná, pancada nos professores, agora no final do ano, aqui em São Paulo, pancada nos alunos. Então essa pedagogia do cacete que o PSDB implanta aqui em São Paulo, tem a reprovação dos professores, dos alunos e da comunidade que tem seus filhos nas escolas. Porque o mais importante é nós defendermos que a comunidade seja responsável e tenha um papel importante nas suas comunidades. Eu espero que depois dessas ocupações nós conseguimos debater uma outra pedagogia, uma pedagogia alternativa, uma pedagogia da autonomia, como diz o nosso mestre, o Paulo Freire. Autonomia das escolas, os alunos ter o papel fundamental. Os alunos entenderam, quando a comunidade vai para cima, consegue reverter e até derrubar o secretário da educação. Situações piores do que essa, do que bater em adolescente, nunca nem vi. Isso não se fala aqui em São Paulo, a mídia se cala. Se fosse um outro governo, se fosse um governo de esquerda, tivesse feito isso, eu acredito que não faria, claro, mas com certeza estava aí a mídia pedindo impeachment, pedindo afastamento do governador. Não, é um governo do PSDB que massacrou, mandou bater em adolescente, em crianças, literalmente bater e prender crianças. Qual é o crime? Está ocupando escola que é dele, que é coisa dele, e é isso mesmo, tem que ocupar mesmo, que é dele, que diz que todas as escolas fossem ocupadas pelos alunos, pelos pais, pela comunidade, e fazer dela aquilo que todos nós merecemos, uma escola de qualidade, cobrar. Eu espero que os alunos e a comunidade ocupem as escolas a partir do ano que vem, de novo, cobra da responsabilidade de todos nós, que a escola tem que ter qualidade. Dr. Laércio Sandes, do PMN, criticou a maneira de aplicar os recursos da Secretaria de Transportes. A pasta investe menos de 1% da arrecadação com multas em ações para a educação no trânsito. Mais um ano nós concluímos as audiências públicas da lei orçamentária, e lei orçamentária essa que diz respeito aos interesses de toda a cidade, diz respeito ao interesse de toda a população, de todos que passam por essa cidade, porque nós estaremos dentro de em breve, ainda tudo indica que esse ano, votando essa lei orçamentária que diz onde e como a cidade gastará os próximos recursos, gastará ou investirá com relação à arrecadação tributária, seja imposto, taxa, contribuição, enfim. Então, ontem nós encerramos as audiências públicas no que diz respeito à discussão, às perguntas aos respectivos secretários e demais servidores do Executivo que vêm aqui nessa casa prestar informação relativamente à proposta dessa lei orçamentária. Ocorre, senhor presidente, que nem tudo é alegria. Nem tudo é alegria. Eu destaco aqui, dentre todas essas audiências, a questão negativa na Secretaria de Trânsito e Transporte, a questão da arrecadação das multas de trânsito. Ontem o solícito secretário adjunto daquela pasta esteve aqui e nós indagávamos a ele com relação à perspectiva de arrecadação de multa de trânsito para o próximo ano, 46 milhões. Segundo os informes, o investimento na educação do trânsito, menos de 1%. Menos de 1%. E aí ele me sustenta que nós temos educação no trânsito com Cidade Mirim. Cidade Mirim é outro problema lá com as crianças. Quando a gente fala educação, nós estamos falando de educação do adulto, aquele que vai na Paulo Facini beber à noite e sai por aí e não tem a blitz. É esse tipo de situação.
quando a gente questiona, é onde está sendo aplicado realmente o recurso, esse valor imposto de forma de multa para que todos se policiem com relação ao trânsito. E não é simplesmente colocar mais e mais radar e não educar o povo. Nós temos que educar o nosso povo. Em que pese muitos aqui já serem maioridade, adultos, mas nada nos afasta no dever legal de procurar disciplinar o trânsito, disciplinar através do que e como deve fazer. E não simplesmente a gente vir nessa casa, brincar com a inteligência de nós vereadores e dizer que tem disciplina com relação ao trânsito na cidade. Não existe. Não existe. Existe uma máquina arrecadatória, não sabemos de que forma está sendo aplicada essas multas. Isso já foi o ano passado, está sendo esse, e tudo desenha-se para o próximo ano. A gente não pode aceitar uma coisa dessa. Nós estamos falando de 46 milhões, sendo que desses 46 milhões, foi afirmado aqui ontem, em torno de 850 mil reais mês é gasto com a empresa que administra os radares, ou seja, em torno de 10, 11 milhões de reais. Sobra-se aí 35 milhões para se aplicar no trânsito. O que é aplicado no trânsito com essa arrecadação? Pergunto. Não enxergamos isso. Então nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Já o vereador Lamé, agora afiliado ao PMDB, falou sobre o Dia de Combate à Corrupção. Hoje eu vim ocupar essa tribuna para falar que ontem foi o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E nós não poderíamos deixar de falar sobre o tema, visto que o nosso país está praticamente atolado nesse tema. A gente abre o jornal, só vê escândalo um atrás do outro. Liga a TV, a mesma coisa. Portanto, nós não podíamos deixar de falar sobre o assunto e parabenizar as instituições democráticas desse país. O Judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público, enfim, os órgãos que atuam na área. E também dizer que se não fosse a determinação do governo federal, do chefe do executivo, em permitir que essas instituições, por exemplo, a Polícia Federal, atuasse livremente, nós não chegaríamos a tantas investigações, a tantos casos que estão sendo apurados em nossos dias. Ontem eu estava assistindo à TV e nós ficamos sabendo que hoje já se sabe por que nós temos tanta miséria, por que nós temos tanta desigualdade, por que nós não conseguimos avançar em diversas áreas. Nós conseguimos alguma coisa, alguns avanços, mas não o desejável. Continuamos numa situação ainda, vamos dizer assim, de desenvolvimento, de querer melhorar as condições de vida da população. Então, nós sabemos que hoje tem só os casos de corrupção que estão em andamento, somam um montante superior a 41 bilhões de reais. É uma cifra que realmente é muito maior que o orçamento de muitos países por aí. É muito maior que muitos países tipo o Paraguai, tipo a Bolívia. Só em corrupção, né, as pessoas, as empresas, os seres humanos contaminados por esse câncer chamado corrupção, já superam a riqueza de muitos países. E que, quero dizer que graças a Deus e graças à atuação desses órgãos, como a Polícia Federal, o Ministério Público, já conseguiram repatriar para o nosso país mais de 2 bilhões de
reais. 2 bilhões de reais é a metade da riqueza anual de Guarulhos. E no próximo bloco, continue acompanhando a sessão ordinária mais recente. Voltamos já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Na tribuna livre da sessão de quinta passada, o munícipe Júlio Alberto da Costa, que é cadeirante, falou sobre a dificuldade para usar o transporte público e as duras batalhas travadas contra o governo municipal. Todos os vereadores ouviram atentamente o depoimento. Eu vim aqui fazer uma denúncia. Tem uns 3 anos já que eu venho sofrendo com o transporte público da cidade e ouvi promessas de vereadores, até do prefeito. Ele foi no bairro da onde eu moro, lá no Bela Vista. Tenho fotos aqui que ele comprova que ele teve na minha rua da minha casa, teve no portão da casa da minha vizinha. Isso aqui foi em 2012. Aqui ele está falando com a minha vizinha ainda. E ele mandou fazer uma reclamação. Eu fui no camarote de 2014 e eu falei com ele a respeito de 45 vídeos que eu fiz com o transporte público aqui da cidade. Eles não me pegam. Eles me veem no ponto, eles passam direto, dá a volta. Eu perdi a Luci Montoro, a ACD e a escola, por causa disso, do transporte público da cidade. Há 3 anos já, tem 3 anos já isso. E lá no camarote eu trombei o prefeito de novo. O prefeito e o coordenador da pessoa com deficiência, o Fermino. Olha que ele é cadeirante também, né? E ele me prometeu que ia resolver esse problema do transporte público da cidade. Em relação a mim, para mim que não perder a fisioterapia que eu estava aqui fazendo na Luci Montoro, que eu fiquei 2 anos aqui na fila esperando. E a ACD, como eu tinha que fazer o tratamento em outra cidade, não tinha um tratamento adequado na cidade de Guarulhos. Não tem um tratamento para a pessoa que tem a lesão G82 na cidade de Guarulhos, onde nós moramos. Qualquer pessoa que tem um tipo de deficiência alta não consegue arrumar com tratamento na cidade de onde aqui a gente mora. E eu fui para lá, para aqui em São Paulo, fazer esse tratamento. E devido ao transporte público da cidade, eu perdi o tratamento. E até hoje eu não consigo pegar ônibus. Não consigo. Eu juro que por Deus, pelos meus 5 filhos que eu tenho, eu não consigo pegar ônibus. Eles me veem no ponto, passa direto. Eles não param. Alegam que a plataforma está aqui quebrada. Eles falam que tem que fazer a reclamação com a empresa. Eu fui em todos os órgãos públicos que você achar que eu fui. Primeiro eu fui na delegacia. Eles falaram que não existia crime na delegacia. Fiz a reclamação lá, mas só que tem a discriminação, o direito de ir e vir da pessoa que tem a deficiência, né? E não deu certo. Aí eu fui no Ministério Público, também não deu certo. Isso aqui, ó, são pilhas de documento de todos os órgãos públicos que a cidade me oferece com direito, e não que resolveu esse problema do transporte com a minha pessoa.
Eu estou fazendo aqui reclamação porque eu sofro com isso. Eu pego um ônibus, eu uso o transporte público, entendeu? E para andar aqui na cidade com o transporte público é ruim, não tem como, é difícil. Vocês têm amigos que estão na cadeira de roda, que trabalham aqui, o Pezão. Vocês conhecem o Pezão, o Fermino. E o Pezão afirmou para mim que ia ajudar. Ia falar, não, eu vi você na televisão, entendeu? Eu te vi lá, você fez aqui reclamação, então vem comigo. Só que por ele ser aqui cadeirante, ele tinha que brigar, ele tinha que pelo menos lá falar aqui pela causa. Entendeu? Só que ele não falou nada, engoliu, tapou, engoliu e esqueceu. Faz 3 anos já. 3 anos dá o quê? Dá quase 7 mil dias, por aí. E até hoje nada. Entendeu? E eu falei, o último que eu falei em junho, foi o Fermino, o coordenador da pessoa que tem que deficiência. Mandei os 45 vídeos para ele, ele falou que ia mandar para o prefeito da cidade, nada. O Fermino mentiu, o Pezão mentiu, o prefeito mentiu para mim. Eu não acredito mais em nenhum deles. Para mim que não importa a patente de cada um. É o problema que eu passo, porque eu voto. Tenho um título, eu voto, eu consigo que votar. Eu digito lá, eu voto. Entendeu? E tudo isso não resolveu nada. E eu vim aqui fazer essa reclamação com os 34 vereadores que tem na cidade. Eu acho que é 34, se eu não me engano. Para ver se resolve alguma coisa, se conversa com os dirigentes da empresa. E fora isso, eu também mandei um pendrive para a Secretaria de Transporte, quando ela era aqui no Fácil, de frente ao Bom Clima, com o hospital. Mandei lá o pendrive. Pergunta para ele se o pendrive que está lá, não está. O pendrive não está lá. Sumiu. E quando eu ligo lá e que eles falam o seu nome, eu falo Júlio, eles desligam o telefone. Alguns vereadores se manifestaram sobre o assunto e apoiaram as reclamações do Júlio. Eduardo Barreto, do PCdoB, foi um dos primeiros a falar. Além do apoio ao munícipe, Barreto também falou sobre a dupla função dos micreiros, de motoristas e cobradores. Vimos aqui uma manifestação emocionante desse rapaz, o Júnior, que perdeu, segundo ele, até o seu tratamento na APAI, que todos sabem que não fica em São Paulo, algumas vezes pega ônibus da MTU, mas para fazer o seu deslocamento, a ACD, lembrando aqui o vereador Romildo Santos, que trouxe aí o rapaz para fazer esse discurso. Pela liderança do PCdoB, presidente. Liderança do partido, vereador. E aí com dificuldade com os ônibus da nossa cidade, em ao menos ter direito a usar o elevador que tem nos ônibus. Tanto fizeram para tirar as lotações da nossa cidade, que, segundo o secretário, não prestava, era um mau serviço para a cidade de Guarulhos. E essas empresas de ônibus? E essas empresas de ônibus? Que não dá direito nem o usuário deficiente, vereador Rogério, a se deslocar, com total desrespeito ao artigo 5º da nossa Constituição Federal. Direito de ir e vir não existe. Acho que existe só lá em Campinas. Será que um dia o secretário Atílio pegou um ônibus na vida dele? Bom, já pegou, para fazer reportagem e mostrar que está tudo lindo e maravilhoso, com figurante dentro do ônibus. E aí, senhora, a senhora está gostando do transporte público? Nossa, que maravilha! Melhor transporte do Brasil, secretário. Oxalá se não for da América Latina. Problemas em cima de problemas. Sem contar o desrespeito que está acontecendo aqui na nossa cidade. Vou ler aqui o número da lei. Com a lei 5.660 de 2001, que diz aqui, dispõe sobre a proibição de acúmulo de função de motorista de ônibus na condução e cobrança de tarifas nas linhas de transporte coletivo urbano. Tem micro-ônibus aí que estão falando que está andando sem o cobrador. Sem o cobrador. E aí não dá para rasgar essa lei aqui porque está no celular.
não dá para rasgar e eu não vou tacar meu celular no chão, porque a lei não vale. Vai acontecer acidente com motorista com dupla função, vereador Sarjão. Vai acontecer acidente. Porque o nosso secretário Atílio não está nem aí preocupado para pagar o subsídio aos micreiros. Isso daí eu não ouvi de presidente de sindicato dos micros de condutor, eu não ouvi de nenhuma associação, de nenhuma cooperativa, eu ouvi foi de motorista de pai de família, que muitas vezes não tem como falar. Não tem como falar. Não chega aos ouvidos das autoridades aquilo que os micreiros, que os motoristas estão passando. Linhas longes, com a situação do micro precária, com risco de acidente, e agora tendo que dirigir e passando troco. Aqui, ó. O vereador alemão do transporte do PT, que substitui temporariamente o colega Claudilson Pezão, também se manifestou. O Júnior esteve aqui falando, realmente, parabenizar o Júnior pela reclamação, pelas reivindicações na qual ele fez, pela dificuldade que ele tem de ser transportado. Porém, eu sou um transportador desta cidade, do sistema alimentador, e sou presidente de uma cooperativa na qual nós temos 120 cooperados. O sistema ele é composto de 289 permissionários. E todos os cooperados nossos, os seus veículos têm a sua acessibilidade em ordem. E a STT, ela faz uma rigorosa fiscalização nessa questão da acessibilidade. Então, se a rampa não estiver funcionando, o carro é recolhido e é autuado. É indiscutível a evolução do transporte da nossa cidade na questão da acessibilidade. Todos os veículos, sem exceção, têm acessibilidade. Pode ser que, às vezes, realmente, a mão de obra que está operando maltrate, sim, o passageiro, o cadeirante ou o idoso. Pode acontecer. São pessoas. E aí a gente, tem que ser fiscalizado e cobrado. Eu discordo, Barreto, na questão do secretário não conhecer. Ele conhece, sim, é empenhado na questão do transporte, inclusive com todas as dificuldades que realmente nós estamos passando. Tivemos uma reunião ontem com o secretário de governo para resolver essa questão do subsídio. E aí evoluímos, existe aí uma perspectiva de solucionarmos o problema em breve, porém, com todos os problemas, nós da Coopertrans estamos conseguindo colocar, para concluir, senhor presidente, no sistema 20 micro-ônibus novos, tá, na nossa garagem, que dá um investimento em torno de 4,5 milhões de reais. No grande expediente, foram votados e aprovados 9 requerimentos de informações. Nenhum item foi votado na ordem do dia. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias da Câmara pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos então na próxima quarta com mais uma edição inédita. Até lá!